alimentos alternativos para a criação das aves. A gente sabe que o que mais gasta criando galinha, seja para produção de ovos ou mesmo de carne, é com ração. Cerca de 70%, 60% a 70% dos custos de produção a gente gasta com ração. Por isso é tão importante pensar em alimentos alternativos, principalmente que vão suprir ali a necessidade da galinha e diminuir os meus custos. É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de falar sobre os alimentos alternativos em si, temos que entender uma coisa muito importante. O nutricionista, o zootecnista, quando vai formular uma ração, ele leva em consideração 3 aspectos principais. O primeiro deles é a exigência nutricional das aves. Então, por isso é muito importante definir o seu objetivo, escolher a linhagem correta e lá na linhagem tem a tabela, a exigência. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a exigência da Embrapa 051, uma linhagem que a gente trabalha bastante em sistema caipira. Ela tem a exigência em energia metabolizável, ela tem a exigência em proteína bruta. Olha que interessante, na segunda linha aqui, proteína bruta. Na fase inicial, ela tem uma exigência entre 18% e 20% de proteína. Já depois, logo no começo do crescimento, depois das 6 primeiras semanas, ela tem uma exigência média aqui entre 15% a 16% de proteína bruta. Então, se a gente pegar os extremos, estamos considerando aqui uma exigência inicial de 20% de proteína que vai para 16%. Tudo isso eu vou ajustar, essas são as exigências dessa linhagem nas diferentes fases de vida. É muito importante sempre ajustar a dieta com o material genético que eu estou trabalhando. E a outra ponta importante é ajustar a dieta. É isso que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, é falar sobre os alimentos, porque eu tenho a exigência, eu sei quanto a minha galinha precisa em aminoácidos, sei quanto ela precisa de proteína, de energia, de gordura, de tudo, de fibra, quanto que ela precisa para crescer, se desenvolver e produzir bem. Aí eu vou pegar o que eu tenho de alimentos disponíveis no mercado e ajustar a dieta dela conforme ela precisa. E antes de entrar nos alimentos em si, na ração, uma coisa importante que vai definir os ingredientes é custo. A gente está muito acostumado com o binômio milho e farelo de soja. Basicamente, uma ração para galinha é milho, farelo de soja e o núcleo. O núcleo é uma fração de vitaminas e minerais, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho. Mas é importante levar em consideração os custos e ver o que eu tenho disponível na região. Custo define muito a formulação de ração. A gente tem que parar de achar que só milho e farelo de soja que compõem a dieta, a ração de uma galinha. Muitos outros ingredientes podem ser utilizados e que vão diminuir o custo aí, que é importante. E entrando agora nos alimentos, esse é um quadro que todo aluno da Escola de Avicultores tem que encaixar na cabeça, tem que sempre lembrar dele aí, colocar de quadro. O avicultor precisa entender esse quadro relacionado ao eixo da nutrição. Estamos falando aqui especificamente da nutrição. A gente separa a criação em várias caixinhas: genética, manejo, sanidade e nutrição é o nosso foco aqui hoje. E falando em foco hoje, se você quiser aprender bastante sobre a criação de galinhas caipiras, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem vídeo novo. Próximo vídeo, por exemplo, é sobre registro, uma parte de registro da granja, da criação das galinhas, o que você precisa entender, saber as diferenciações. Toda segunda e quinta tem um vídeo novo sobre algum eixo importante da criação. Se inscreve, aperta no joinha que é muito importante para a escola. O joinha aqui pra gente, o like, é a lista de chamada. Toda escola tem uma lista de chamada e a chamada aqui do vídeo é o joinha. Então vem com a gente, participa aqui dos nossos encontros. Toda semana, 2 vezes por semana, você tem um encontro comigo. Agora vamos falar sobre o alimento. Essa daqui é uma questão muito importante para você colocar na cabeça. O alimento ele é dividido em 2 grandes partes: a matéria seca e a água. Todo alimento tem água. Pensa comigo uma melancia, o tanto de água que ela não tem. 100% de uma fatia de melancia deve ter o quê? 98% de água, 2% de matéria seca.
Se a gente considerar o alimento das aves, de todos os animais, a gente calcula em cima da matéria seca. Essa matéria seca é quando a gente já tirou a água do alimento. E matéria seca é dividida em dois grandes eixos, a matéria mineral e a matéria orgânica. A matéria orgânica é composta pelos carboidratos, que aqui é glicídios, também pelas proteínas, pelos lipídios, que é gordura, e as vitaminas. Então esses 4 elementos eles são fundamentais para a gente entender sobre nutrição de aves. Primeiro de tudo, o alimento tem essa divisão e no alimento pode ter ali carboidrato, proteína, vitaminas e a gordura. E também a parte mineral, que são os macro e micro minerais. E como eu comentei com vocês, se a gente olhar uma formulação de ração básica para uma galinha, milho, farelo de soja em núcleo, é exatamente isso. Milho é a fração de carboidrato. Vamos lembrar que carboidrato para a gente é o amido. O amido é um carboidrato de reserva dos vegetais, que é o que importa para a gente para gerar energia para os animais. Então acompanha comigo essa tabelinha, olha só as 3 primeiras linhas que são muito interessantes. Isso daqui é a tabela do milho, a composição nutricional do milho que a gente usa para formular uma ração. Primeira linha é a matéria seca, lembra lá da divisão do alimento? Então a gente tem a matéria seca, no caso do milho, 88,9% de matéria seca, ou seja, 11% de água. Considera lá o alimento milho. Então eu tenho um grão de milho. Esse grão de milho ele é 100% para mim. 100% desse grão de milho, 11% tem água. E 89% é de matéria seca. Dentro dessa matéria seca que sobrou, 63,4% é de amido, de carboidrato de reserva vegetal. Mais de 63%. Só que ainda tem também, na segunda linha aqui, uma fração de proteína. Proteína bruta do milho, esse que a gente está considerando, é de 7,86%. Então essa é uma base de formulação de ração, é claro que tem muito mais complexidade, a gente tem que levar em consideração outros elementos, temos que levar em consideração energia metabolizável, temos que levar em consideração a gordura, enfim, os aminoácidos mais específicos. Mas de maneira geral a gente vai olhar para o amido, que é a fonte de energia, que importa para mim lá o carboidrato, e a proteína. O amido, o carboidrato que dá energia, é o milho. E o que dá proteína é o farelo de soja. Olha só a composição do farelo de soja, mesma coisa. Vamos olhar só as 3 primeiras linhas aqui. Na primeira linha, matéria seca. Então, tem 91,9% de matéria seca. Ou seja, 8,9% de água. Então o farelo de soja, se eu pegar uma porção aqui de 1 kg de farelo de soja, considerar isso de 100%, 91,1% é de matéria seca. Só que ele tem ali 8,9% de água na sua composição, que eu vou descartar, não vou considerar. Eu vou considerar então a matéria orgânica. E dentro da matéria orgânica, nas 2 próximas linhas da tabelinha aqui, proteína bruta, e aqui de 46%, 46,5%, e ainda tem um pouco de amido, 6,3%. Então esse é o arroz com feijão da galinha, da avicultura, até da produção animal de maneira geral. É uma fonte de carboidrato, de milho, no caso aqui que a gente está olhando, e uma fonte de proteína, no caso o farelo de soja. Isso porque esse alimento tem bastante amido, que é o carboidrato de reserva vegetal, que vai gerar energia para as galinhas, e esse tem muita proteína, 46% daquela composição daquele alimento é de proteína bruta. E é nisso que a gente precisa pensar nas alternativas alimentares. Quando fala de alimentos alternativos, primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é exatamente essa divisão entre o alimento que vai entrar para gerar energia para a galinha, que ele é rico em carboidrato, e o alimento que é rico em proteína. E a gente vai fazer uma distinção aqui em 2 categorias. Vamos considerar tanto o que é carboidrato quanto é proteína e considerar 2 categorias. A primeira, os derivados da agroindústria. O que eu vou retirar de alguma agroindústria processadora, como por exemplo o farelo de soja é. Farelo de soja é derivado da extração do óleo de soja.
Então leva o grão de soja para a indústria, ele passa pela industrialização, pela prensa, extrai o óleo de soja, o que sobra é o farelo, que inclusive uma curiosidade, até a década de 60 não tinha sido descoberto ele como ingrediente para alimentação animal. Ele era descartado, ele era um lixo da indústria do óleo de soja. E depois ele passou a ser um protagonista que é até hoje pelas características nutricionais, pela boa disponibilidade e quantidade de proteína na sua composição. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que a gente vai dividir entre as fontes de carboidrato e de proteína. As fontes de carboidrato é mais fácil. Dá para substituir em grande medida o milho da dieta. Não é uma tarefa muito complexa. Você tem ingredientes, por exemplo, sorgo, você tem milheto, a própria mandioca. Tem um trabalho mostrando uma substituição da para da mandioca. Sabe aquela mandioca que vai para a feira, tira as aparas, as pontas? Fizeram ração com aquilo lá e substituíram 100% do milho pela para da mandioca. E o resultado foi que não houve diferença nenhuma na produção de ovos, no comportamento das aves. Substituiu 100%, tirou todo o milho da dieta e colocou de mandioca. E o trabalho mostrou que dá para fazer tranquilamente. É claro que ajustando a formulação. A mandioca tem menos proteína. Por exemplo, o milho, como a gente viu inclusive, tem 7% de proteína. Agora a mandioca tem 2 e pouco por cento. Quando eu vou usar ela na formulação, eu tenho que ajustar e colocar mais fonte de proteína, ou o farelo de soja que a gente está mais acostumado. Mas dá para utilizar. Dá para utilizar o sorgo substituindo 100%. A composição dele é muito parecida com o milho. Dá para utilizar o milheto. Milheto é um adubo verde que descompacta solo e ele pode substituir até 100% do milho na formulação de ração. Dá para usar quilera de arroz, aquele arroz que não é processado, que não tem valor de mercado, não é embalado para o mercado, pode ser usado substituindo 100% praticamente do milho. Eu posso tirar todo o milho da minha formulação e usar de arroz. Só que é claro, de novo, ajustes, porque o arroz não tem pigmentantes, tem que colocar um pigmentante natural na ração, tem que ajustar algumas questões na proteína, na energia, mas dá, é mais tranquilo substituir a fonte de carboidrato, trocar o milho por todos esses ingredientes. Cevada, por exemplo, cevada tem inclusões de 20%, aí tem outros ingredientes que dá para colocar 20%, 30%, 40%. Não substitui 100%, mas tem boa inclusão, que é o caso da cevada, por exemplo. Agora o nosso grande problema está em substituir a proteína, a fração proteica da dieta, o farelo de soja. Nada substitui 100% do farelo de soja. É claro que aqui depende do seu objetivo, estamos falando de produção comercial e pensando na exigência da linhagem, em atender essa exigência nutricional, a gente não consegue fazer uma substituição de 100% do farelo de soja efetiva, que vai realmente manter os padrões de produtividade para aquela linhagem desempenhar todo o seu potencial genético. Ela pode produzir um pouco menos, pode ser até vantajoso economicamente, mas aí é outra discussão. E as maiores possibilidades de inclusão substituindo a proteína, de colocar uma substituição considerável aí, substituir casas de 40% do farelo de soja, é dos farelos que também são derivados da agroindústria. Então entra no mesmo princípio do próprio farelo de soja. Eu não posso pegar o grão de soja cru lá do campo e dar para minha galinha. Eu tenho que processar esse grão, porque os grãos de leguminosas de maneira geral, eles têm muitos problemas com fatores antinutricionais, que vão atrapalhar a nutrição das aves. Então se eu dar um grão cru lá de soja para ela, é até perigoso, eu vou perder muito em desempenho, não funciona. Ele só é o que é depois do processamento, depois de passar pela extração do óleo, passar pela prensa, tirar a casquinha, e aí sim o farelo de soja, ele é riquíssimo em proteína bruta aproveitável, que dá para a galinha utilizar e que traz o equilíbrio lá na formulação de ração como um todo. Agora, para a gente substituir esse farelo, dá para fazer por outros farelos. O farelo de amendoim é o que tem mais substituição, mais inclusão. Depois tem farelo de girassol,
farelo de couza, mais comum no sul, que é o farelo de canola. E de novo, é da extração do óleo de canola. Então a indústria pega a canola, processa, extrai o óleo e o que sobra é o farelo. Esse farelo tem boa inclusão. Farelo de coco, quem está no Nordeste, todos esses farelos têm inclusões aí na casa de 7, 8, até 15, 20% em alguns casos. 25% no caso do farelo de amendoim, farelo de algodão. Então se você está próximo a uma processadora de algodão, ela extrai 3 tipos de farelos, então tem que ver qual deles que você tem mais disponibilidade, dá para incluir na dieta, sem afetar desempenho. Então se eu utilizar a quantidade certa, fazer uma boa formulação, usando até 15% aí, eu não afeto o desempenho da minha ave, continuo com alta performance e produtividade, economizando uma grana. A minha recomendação principal é fuçar bastante na região, ver se você tem disponível alguma indústria que processa alguma coisa, que faz óleo, que beneficia algum alimento, algum ingrediente que pode ser utilizado na ração. E nesse sentido, deixa aqui para mim nos comentários, manda para mim quais são os ingredientes alternativos que vocês mais conhecem, que têm curiosidade de inclusão. Eu vou tentar responder todo mundo sobre as inclusões dos diferentes alimentos. Coloca para mim se você já fez alguma experiência, o que você já utilizou e o que você tem curiosidade e tem próximo de você que dá para usar, o que você quer saber, quanto que dá para colocar na ração aí. Manda aqui para mim nos comentários que eu vou responder. Agora a gente vai avançar olhando para os substitutos que eu posso produzir na própria propriedade, que não são derivados da agroindústria, que dá para utilizar na formulação de ração que eu vou plantar. De novo, para carboidratos é mais fácil, por exemplo, o milheto, o próprio milho dá para eu plantar. Lembrando que tem que ter uma questão de secar esse grão antes de utilizar na ração. Lembra que a gente tem que ter lá 11% de umidade só? E a mandioca que eu comentei com vocês, todo mundo, ela vai muito bem em todas as regiões do Brasil. É um potencial gigante de substituição de grande quantidade do milho, mas tem que ter planejamento e tem que ser uma boa raiz. Não adianta eu dar terra para minha galinha, não adianta eu dar casca para minha galinha, isso não vai funcionar. Eu tenho que dar a mandioca, de fato, a raiz fresca, ela processada, é claro, secar certinho, triturar bonitinho, fazer uma boa farinha de mandioca para as galinhas. Aí sim ela funciona muito bem. Não adianta dar alimentos que elas não vão conseguir absorver. Tem que pensar muito nesse sentido. O que eu queria trazer para vocês, por exemplo, a experiência das folhas. Eu, na minha tese de doutorado, eu estudei alimentos alternativos para a criação de galinhas caipiras, fiz um experimento, mandei para o laboratório várias análises, vou fazer um aprofundamento qualquer hora, tá para sair um artigo, inclusive, da tese, tá atrasado, mas ele vai sair, sobre esses alimentos, sobre essas análises, e eu vou trazer um vídeo mais aprofundado aí sobre isso. Mas só para pontuar, a utilização de folhas de maneira geral, elas têm restrições, muitas restrições, porque a galinha ela não é um animal ruminante, isso é muito importante. A galinha é um animal não ruminante, então ela não consegue aproveitar muito bem a fibra, ela precisa de fibra, é importante, mas em excesso ela mais atrapalha a dieta do que ajuda. Quer um exemplo prático que ela tem dificuldade de absorver esses nutrientes? Vamos fazer um paralelo aí com nós, seres humanos. Eu sempre faço esses paralelos aí com os meus alunos. Se você pegar um milho inteiro, engolir o milho sem mastigar, sem processar, engolir seu milho aí inteiro, a hora que você olha nas suas fezes, no seu cocô lá no outro dia, o milho tá como? Ele tá inteiro. Ele está inteiro no seu cocô. E por que isso acontece? Porque a gente não tem a enzima que degrada a parede celular do milho, dos vegetais de maneira geral. Então, se a gente não quebra esse milho para tirar esse amido lá de dentro, eu não vou conseguir absorver nada desse milho, porque ele passa direto. Eu não consigo acessar o amido que está lá dentro para me gerar energia. No caso das galinhas é a mesma coisa. Ela utiliza a moela para o processamento e também todo o processo digestório aí para fazer a quebra e a absorção dos nutrientes. Só que no caso das folhas, a parede celular é mais espessa, elas têm mais carboidrato estrutural, porque o que reveste a parede aí são carboidratos estruturais também.
hemicelulose, celulose, lignina. Então a galinha tem mais dificuldade de absorver os nutrientes das folhas por conta de características digestórias mesmo, diferente dos ruminantes, de um bovino que tem as bactérias que fazem isso para ele, que vão degradar essa fibra. Por isso, a minha recomendação para a utilização, por exemplo, de Ora Pronobis, de Moringa oleífera, que eu adoro, de Leucena, que é um objeto de estudo da minha tese, eu ainda quero aprofundar mais essas discussões, é de inclusões no máximo de 10% no concentrado. E eu nem recomendo fazer isso, eu recomendo usar como complemento. A gente sempre usa verde para as aves aí como complemento entre a ração concentrada. Poder fornecer uma folha de moringa, por exemplo, é excepcional, mas não colocar essa folha de moringa no concentrado. Dá para tirar ali 10% do farelo de soja, mas de qualquer forma vai afetar um pouquinho o desempenho, afeta um pouco a digestibilidade e aí pode até ter consequências na produção, na produtividade do lote. Enfim, eu gosto muito de usar como complemento e manter os grãos como utilização aí do concentrado, da ração, que deve ser balanceada, mas não deve ficar presa no binômio milho-farelo de soja. Deve compor aí a dieta das aves uma série de ingredientes, farelo de trigo, por exemplo, que tem mais fácil acesso no mercado, os substitutos do milho, que tem fácil acesso, tem uma gama grande de opções que a gente pode utilizar. E tem que avançar em pesquisas em cima disso. O que eu queria deixar de fato aqui é essa necessidade de a gente avançar em conhecimento para a utilização dessas alimentações alternativas para as aves. Na minha tese de doutorado, por exemplo, um dos alimentos que mais deu bom aí, que mais deu proteína, foi a semente de leucena. É claro que o que mais deu bom relacionado ao que eu mandei para análise foram só alimentos alternativos e a maioria folha. Mas mesmo assim, o que mais deu proteína foi a semente da leucena. E se a gente pegar a semente da soja, é muito próximo a proteína do que a semente da leucena. A soja só vira 46% do farelo depois que processou, mas o grão de soja tem bem menos que 46% de proteína. E a semente da leucena trouxe uma proteína muito próxima ao grão de soja. Só que a gente não tem estudos e processamento de uma leucena para avançar, para poder colocar na inclusão das aves, pensar aí nos fatores antinutricionais é importante, que eu nunca vi artigos relacionando a utilização de semente de leucena na dieta das aves. Então tem que avançar em pesquisa, potencial tem, é uma necessidade emergente, cada vez mais crescente, mas a gente tem que avançar bastante aí no conhecimento nesse tema. E uma outra perspectiva que tem avançado muito na nutrição das aves são os insetos. Nós já fizemos uma live aqui com um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, professor Diego, da UFMG, da Federal de Minas. Tô deixando aqui para vocês do lado essa live completa para vocês aprofundarem o conhecimento sobre a utilização dos insetos na alimentação das aves. Eu vou trazer um vídeo específico mais recortado sobre isso também. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final, um grande abraço. Vai lá assistir os insetos!